Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute adultério. Eu quero ler para vocês aqui o artigo 1566 do Código Civil em vigor. São deveres de ambos os cônjuges. Fidelidade recíproca. Então, e aí tem várias, tem desdobramentos nisso, né? Inclusive hoje, esse dia eu falava com um advogado amigo meu, que é o Fred Didier, que eu mando um abraço, lá da Bahia, que fala sobre negócios jurídicos, né? Porque hoje você pode fazer um negócio jurídico exatamente prevendo algumas questões que podem ocorrer nesta quebra de um certo dever de fidelidade do código. Fale um pouco sobre isso, né? A Henriette estava nos interrogando no intervalo aqui. Eu estava interrogando porque me causa surpresa. Espécie. Me causa surpresa um artigo, ou uma linha de um artigo assim, né? Primeiro, essa questão do dever de ambos os cônjuges, né? Se não há o estipular este dever no Código Civil, um avanço nas liberdades individuais. Intromissão. Esse Estado vai reger o meu dever de fidelidade do meu marido. A nossa combinação enquanto casal pode ser outra. Um controle moral? Né? Mas como é que fica isso, né? Não há uma interferência excessiva aí? Que os dois... É a minha pergunta. Porque saiu o adultério, mas está aí... E aí, Fábio? O que acontece, assim, eu sou um penalista, evidentemente não estou apropriado das discussões últimas em torno dessa matéria, isso é um Código Civil extremamente recente, né? Mas o meu olhar sobre isso é que parece que nós, em termos legais, ainda estamos promovendo um modelo de família, um modelo de união, e esse modelo ele é protegido, ele é ainda... portanto, blindado às tendências hoje que se vê em toda parte de viver o amor de forma diferente. As pessoas hoje se dão em toda parte do mundo, aliás, pelo menos o mundo ocidental, como a maior liberdade, a casa de swing, o amor livre, o poliamor, etc. Movimentos que buscam uma forma de ver isso diferente. Só que, claro, isso em termos jurídicos, né? A questão ainda do filho legítimo, a questão da herança, isso tudo, há muita coisa aqui envolvida que, obviamente, precisa ser reinventada em termos legais uma nova compreensão das coisas. Né? Isso é uma visão de mundo. É uma certa violação da necessária secularização do direito, né? A separação entre direito e moral. Isso é um típico ataque da moral sobre o direito? Eu acho que a questão, em geral, que está aqui posta é a questão da fidelidade. Em geral, o que significa fidelidade? Uma fidelidade contratual. E, por exemplo, a gente não gosta que o outro contratante seja infiel. Aqui há um dever jurídico, né? Aqui é imputacional. Não é simples causalidade, é imputacional. Né? Por isso que eu estou ampliando um pouquinho. Se eu contrato com alguém, eu ofereço a prestação, eu quero a contraprestação. Então, essa é uma forma de pensar a fidelidade. Aliás, a fidelidade aparece muito hoje, no modo secular, já que tu falaste isso. Eu tenho o cartão fidelidade da companhia aérea, Isso. Eu sou fidelizado com o meu cartão de crédito, com o banco X, com a bandeira tal. E aí tem vantagens por isso. Se eu ficar só esse cartão de crédito, eu vou ter milhas para não sei o quê, eu vou poder ter bônus para isso. Então, a fidelidade ela não perdeu importância. Ela reaparece numa atriz secular. Agora, eu não estou juízo de constatação, tá? É interessante pensar, né, a base econômica, né, que está presente nessa ordem social do patriarcado, né? Quer dizer, o quanto o adultério feminino é mal visto e o controle sobre o corpo feminino é necessário em função da legitimidade dos herdeiros, né, do patrimônio, da herança ser dividida, da certeza de que fulano é pai daquelas crianças. Então, há uma diferença física entre homem e mulher, né, que termina funcionando aí, de forma que as mulheres têm que ser mais contidas e têm que estar controladas para garantir
que os legítimos herdeiros são filhos mas aí, do marido dela. Hoje o Código de Processo Né? Civil, eu falava antes, né, do negócio jurídico. Você é casado, ou mesmo não sendo, tal, você pode fazer um negócio jurídico, por isso que o Fred me falava sobre isso, e dentro você tem todas as cláusulas de um negócio. Quer dizer, se você me trair, ou se colocar, se eu descobrir pelo Facebook que algo que possa me abalar, etc., nós temos tais e tais contratos, mínimos detalhes, um negócio jurídico. Essa é a grande discussão hoje que se coloca de um certo avanço de controle, de que antes não se tinha isso desse modo. Mas algo que é contratado entre duas pessoas. Duas pessoas sem a interferência por isso, mas do Estado para dizer claro, que elas devem sim, ou o não negócio ele tira mais do Estado e passa para uma discussão privada. Eu acho que aqui há dois aspectos importantes. O primeiro, que a Henriette já colocou, que é o fato de que o controle da mulher se dá também em função do próprio controle da prole. O controle do corpo feminino, eu quero saber quem é o pai dessa criança. Eu controlo o corpo feminino. Voltando a Gabriela Cave Canela, Nassib casa com Gabriela porque quer controlar Gabriela. Mas Gabriela não é controlável por meio da tradição, por meio da lei, por meio da regra. Né? Eu acho que o que nós temos aqui, fundamentalmente, isso também passa pela fala do Drayton, é que é claro que a noção de fidelidade ela pode ser ressignificada, ou o que é fidelidade hoje? Né? Será que podemos falar em fidelidade ainda fundada num controle sobre o corpo? Eu acho que fidelidade, um casal jovem, um casal contemporâneo hoje, espera um do outro, né? O que se pensa aqui? E o sexo virtual, feito através do computador, é traição? É adultério? Essa é uma discussão, já há decisões sobre isso, né? Sim, não, justamente. Por exemplo, já há decisões sobre isso. Né? Ou seja, eu acho... Pode prever, inclusive, no negócio jurídico, a proibição do sexo virtual também. Infidelidade. Eu penso que cada vez mais a questão ela deixa o corpo e passa para o espírito. Efetivamente, as coisas elas ganham uma abstração maior, porque o sexo virtual hoje é justamente algo em que os corpos não se tocam. Eu quero trazer um trechinho do Freud. Temos que ainda quero falar da ciência jurídica e seus dois maridos. Bem ligeirinho. O Freud, em Moisés e a religião monoteísta, ele vai falar dessa transposição daquilo que é da ordem da sensibilidade para aquilo que é da ordem da intelectualidade. Esse avanço, né, da humanidade rumo à intelectualidade, que seria a base do patriarcado. E aí ele vai dizer, e isso se dá a partir de um momento em que o pai passa a ser assegurado. Porque a mãe é algo que me é dado pelos sentidos. Né? E a paternidade é uma construção, é uma abstração, parte de premissas. Então ele relaciona, né, o patriarcado com um avanço da intelectualidade e esse ir para o lado do pai, né? Esta paternidade que é construída, né? E, portanto, todos os cuidados que a gente tem socialmente, historicamente, com a figura do pai. E ele vai dizer que qual a obra que representa exatamente essa transposição? Oresteia. Né? Que a gente a opção pelo pai. A gente, sim, inclusive está no discurso de defesa que Apolo faz do Orestes, né? O Vará escreveu um livro, o Jorge Amado, né? A ciência, Dona Flor e seus dois maridos, e o Vará, naquela época, muitos anos atrás, escreveu a Ciência Jurídica e seus dois maridos. Eu fiz toda a transposição do manuscrito dele para a máquina de escrever na época, isso é nos anos 80, não existia computador, e o do portunhol dele. Inclusive tem uma citação minha sobre Cortázar dentro, que depois, agora a nova edição, o editor maldosamente tirou a minha citação. Né? Dá vontade de processar esse pessoal. Era minha ligação com o Vará, dessa citação carinhosa que ele fez. Adulterou. Bingo. Não, tá 10 também. Também foi boa. Então, ele mostrava essa relação entre o vadinho e o farmacêutico, no sentido de que o farmacêutico é a dogmática dura naquela época. Imagina, estou falando dos anos 80. E o vadinho era
o flerte da crítica. Então, a Dona Flor, que é o direito, flertava, tinha que flertar com o vadinho, mas necessitava também do farmacêutico com uma certa segurança. Então, A Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, né, é esse livro do Varax, que é brilhante, né? Ele gostava muito de literatura também. Mas pensar, né? Dona Flor, que era viúva de Vadinho, casa-se, né? Novamente. E Vadinho volta. E Vadinho volta. Ela está traindo o marido? Pois é. O mesmo. Bom, o Clinton, quando deu o episódio com a Mônica Lewinsky, né, perguntaram para ele se ele havia cometido, sei lá, prevaricação ou adultério. Ele disse não. Porque a definição que tu falavas antes é a ligação, e ali estava de sexo oral, e para ele, adultério, para a lei, é contato de órgãos sexuais, um com o outro, algo assim. Enfim. Foi bom para vocês também? Então, o programa foi... Agora, é interessante pensar, nós tínhamos falado no intervalo, né? Eu estou perguntando isso porque falta 1 minuto e meio, por isso. É interessante pensar o número de ações que têm sido movidas, né, com solicitação, com pedido de reparação de danos. Por traições. Por traições, né? Pelo não cumprimento da obrigação de fidelidade recíproca, né? E aí Facebook e tudo isso sendo usado para comprovar. E Capitu, 5 segundos cada um. Traiu ou não traiu o Bentinho? É sacanagem minha, né? Não tem resposta a isso, né? Afinal de contas. Né? Que bom que não tem resposta. Né? Sem dúvida. Como diria o André, cara, Trindade, nosso produtor, se não se sabe se traiu ou não, agora com certeza Capitu era uma mulher. Para não fazer superinterpretação, homenageando Humberto Eco. Eu quero agradecer o Drayton, quero agradecer a Henriette e o Fábio, foram brilhantes, estavam todos inspirados, né? O tema também era muito instigante e então espero que o nosso telespectador também tenha gostado. Direito e Literatura fica por aqui, assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube também, né? Na Rádio Justiça, enfim, estamos em várias vezes por semana e já tem 260 programas no YouTube e você encontra de tudo lá para nos ver e rever. E mande cartas e peça que a gente aborde temas. A gente fica por aqui. Até a próxima.